Olá pessoal, tudo bem? Então a aula de hoje é uma aula de correção da página 55, proposta na aula anterior, e em seguida eu vou dar continuação ao capítulo, tá ok? Então primeiro exercício, página 55, bora lá. Primeira pergunta, como surge a areia e que tipo de rocha ela pode originar? Bom, a areia ela é composta de grãos de quartzos, proveniente de desgaste de granito. Então, o granito ele sofreu o processo de intemperismo, gerou quartzo e o quartzo ele deu origem ao que nós chamamos de areia. Se a areia sofrer alguma pressão, ela gera o que nós chamamos de arenito. Tá ok? Pergunta 2. Como surge a argila e que tipo de rocha ela pode originar? A argila ela é formada por um mineral presente no granito e no feldspato. E o depósito da quantidade de argila pode formar o que nós chamamos de argilito, tá ok? Então, novamente, a argila ela é formada através do desgaste de granito e de feldspato, então eles se unem e formam o que nós chamamos de argila, e o conjunto de grãos de argila forma o que nós chamamos de argilito. Beleza? Agora a gente vai dar continuidade ao capítulo. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre fóssil. O que é o fóssil? O fóssil é qualquer matéria que já tinha vida, né, ou que veio de algum tipo de ser vivo, tá ok? E ele é dividido em dois grupos, o que nós podemos chamar de restos ou vestígios. O que são restos? São partes daquele ser que era vivo. Então, ossos, dentes, fios de cabelo, carapaças, tudo isso é o que nós chamamos de restos. E vestígios? Vestígios são, por exemplo, pegadas, formatos, por exemplo, de folha. Então, quando você encontra o formato de uma determinada estrutura que era viva, ela pode ser chamada de vestígio, ou seja, eu não tenho ela, mas ela ficou lá a formação dela no solo. São chamadas de vestígios. Quem faz o estudo de fósseis são os paleontólogos. E é muito importante para os paleontólogos a formação de rochas sedimentares, que nós vimos anteriormente. Por quê? Imaginei o seguinte, você tem aqui um rio, aqui uma montanha, o rio, e aqui você tem vários seres vivos. Por algum problema ambiental ou algum fator ambiental natural, esse rio ele diminui ou ele se desloca e os seres que estavam aqui eles morrem. Todo aquele sedimento, né, que vai caindo ali, todo o desgaste da rocha que vai formando a rocha sedimentar, então você tinha aqui a montanha foi desgastando e formou a rocha sedimentar. Ela vai cobrir, ela vai fixar esses animais que viviam ali. Então, quando o paleontólogo vai fazer o estudo, ele consegue encontrar os vestígios ou até mesmo os restos, graças principalmente às rochas sedimentares. Ok? Então, as rochas sedimentares elas favorecem a manutenção do fóssil. Então, elas são de extrema importância para os estudos aí dos paleontólogos. E por fim, nós temos o que nós chamamos de sítios fossilíferos. O que são os sítios fossilíferos? Os sítios fossilíferos são aquelas regiões onde a gente tem uma grande quantidade, onde é possível encontrar uma grande quantidade de fósseis. Então, toda aquela região onde a gente encontra uma grande quantidade de fósseis, elas são chamadas de sítios fossilíferos. Ou seja, eles são de grande importância para a gente ter a compreensão do que havia naquele ambiente, de como era aquele ambiente, como era o nosso planeta há 10, 20, 30 milhões de anos atrás. E isso é muito importante para a gente tentar compreender o que nós chamamos de evolução das espécies. Então, quais as modificações que foram acontecendo para que os animais fossem modificando e se tornassem no que nós conhecemos hoje? Um exemplo clássico são os dinossauros, que hoje a gente já não encontra mais. Porém, existem espécies que nós falamos que vieram dos dinossauros, tartarugas, crocodilos, jacarés, beleza? Então, esse estudo da paleontologia ele é muito importante para a ciência quando a gente fala, inclusive, de tentar compreender como era a Terra primitiva, como era a Terra há milhares de anos atrás, quais eram os tipos de seres vivos que habitavam, quais eram as condições do ambiente. Quais são as regiões no nosso país? Então, existem vários sítios fossilíferos pelo mundo, mas a gente tem alguns no nosso país. O nosso país ele é rico, inclusive, em sítios fossilíferos, e esses aqui são os principais.
Então, na região da Amazônia, principalmente quando a gente fala de vegetação, sementes, flores, frutos, répteis, peixes, anfíbios, a gente tem uma grande quantidade na Amazônia. Nós temos no Rio Grande do Sul, regiões aqui de São Paulo, e Minas Gerais é muito importante porque está diretamente ligado a dinossauros, então é a região onde nós encontramos uma maior diversidade, uma maior quantidade também de fósseis de dinossauros. E nós temos também a bacia do Araripe, que é de grande importância quando nós falamos também de encontro de fósseis. Aí lembra que fósseis então, aqui tinha vida, então são de animais, de seres vivos bem antigos, tá ok? E para finalizar, gostaria que vocês realizassem as páginas 59, 60, 61 e 62 para a próxima aula, tá ok? Um beijo. Qualquer dúvida, anotem para que a gente possa tentar conversar na próxima aula e cessar a dúvida, tá ok? Beijos e eu estou com muita saudade de vocês.